Não. Tô só esperando, por isso que eu te mandei mensagem. Se você não viesse, certo? Eu te mandei perguntando. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, Matheus. Matheus, hoje não tem aula de eletromag. Hoje tem aula de cálculo. Hoje nós vamos rever boa parte dos 4 cálculos. Por quê? Deixa eu colocar uma contextualização. O alvo principal do nosso estudo, até o presente momento, estou falando até o presente momento, que depois vai mudar, é a determinação disso daqui, ó. E de R é igual K vezes o quê? Não, não é KQ. Eu já vou até discutir isso. Estou fazendo o caso mais geral possível. Tá certo? Integral, ó, você já falou KQ. O Q eu vou entender como uma densidade volumétrica dV. Pronto, tá o K aqui. Dividido na direção radial, certo? Isso daqui indica que está na direção radial, certo? E ele cai com o inverso quadrado da distância. Pronto. Nosso problema é em determinar o campo elétrico. Tudo que nós estamos fazendo até agora é para determinar campo elétrico. Porque o que nos interessa, aquilo que a gente consegue medir realmente, é a força elétrica. A força aplicada sobre cargas. E aí a gente criou uma abstração matemática para dizer que a força elétrica ela vai ser possível apenas em locais em que existe essa quantidade aí abstrata que a gente chamou de campo elétrico. Quem é que cria campo elétrico? Outras cargas elétricas. Então vamos interpretar isso aqui de outra forma. Eu tenho uma distribuição volumétrica de carga elétrica. Então eu tenho carga elétrica distribuída ao longo de um volume e quero determinar o seu campo elétrico. Esse é o nosso trabalho. Presta atenção que ainda temos muitas coisas aqui. Porque isso daqui foi obtido a partir da distribuição de carga pontual. Só que com essa formulação matemática, eu não consigo determinar qual que é o campo elétrico de uma carga pontual. Que carga pontual não cabe aqui dentro dessa integral. Tá? Então nós ainda vamos melhorar uma situação matemática que eu consiga tanto sair, nós saímos da condição pontual, princípio da superposição, e chegamos aqui, para eu fazer a volta também. Nós ainda vamos ver isso. Só que a gente viu que resolver essa integral, mesmo para casos em que a distribuição de cargas, a maneira com a qual a carga estava distribuída, era uma distribuição favorável, ainda assim era complicado. E aí a gente começou a buscar algumas maneiras de simplificar esse cálculo. A primeira maneira, aliás, a única que nós vimos até agora, é a lei de Gauss para o campo elétrico. Certo? Que ela diz isso. É bom dar aula depois de uma prova, que os conceitos estão bem fresquinhos, né? Integral do tipo fluxo do campo elétrico depende apenas da quantidade de carga que tem no interior da superfície segundo a qual estou calculando o fluxo. Tá? Isso daqui é sempre verdadeiro, só que nem sempre é útil. Isso daqui simplificava muito o cálculo naquelas distribuições que apresentavam uma simetria. Tá? Mas foi uma primeira estratégia. A partir disso daqui, a gente também achou uma equação pontual para o campo elétrico que pode nos ajudar no futuro. E aí agora eu vou falar por que é no futuro. Por enquanto, ela ainda não pode nos ajudar muito. Como é que ficou mesmo? Divergente de quê? 4πk, densidade, né? 4πk, densidade de carga. Por quê?
Porque a equação, quando vista crua assim, ela dá a impressão que o divergente do campo elétrico vai identificar todas as fontes de campo elétrico. Porque aí você pode pensar, pô, então no local em que o divergente for nulo, então quer dizer que naquele ponto não existe fontes. Tá? Só que isso não é muito verdade, porque eu posso ter dipolos pontuais. É um conceito um pouco estranho, cara, um dipolo pontual, como é que eu posso ter duas cargas distintas, localizadas no mesmo ponto, mas nós estamos tratando de sistemas muito grandes, no qual eu vou considerar isso. Então, naquele ponto, existe uma fonte de campo elétrico. Aliás, existem duas. Tá? Tanto que eu até reescrevi meu material, vou mandar uma versão o mais rápido possível, no qual eu falo que o divergente de um campo, ele é um localizador dos monopolos daquele campo. Então, se o divergente for positivo, se o divergente for diferente de zero, indica que ali existe uma fonte daquele campo. Mas se aquele campo for, por exemplo, um campo que tem dois tipos de fontes de duas naturezas, ele está localizando uma só delas. Se ele for zero, pode ser que ali naquele ponto tenha as duas fontes, que eu resolvi chamar de polo, o motivo tá bem claro. Tá certo? Mas, ainda assim, o problema continua aparecendo mesmo, né? Dado uma distribuição de cargas, eu tenho que encontrar o campo elétrico. Ok? E continua ainda dando o mesmo problema, que é um problema que eu vou jogar mais para frente, se é que eu vou conseguir resolver aqui, com você e com a Mariana, e com a Cat, que e se fosse uma carga pontual? Porque a densidade de uma carga pontual é infinita, né? Uma carga pontual é um código divergente infinito. Então fica um negócio meio estranho, mas nós vamos chegar lá. Então agora o que eu preciso? Eu preciso de mais bagagem matemática para eu mudar o meu foco. Porque eu estou trabalhando muito com campo vetorial. E talvez isso não seja a melhor forma. Porque eu tenho que todo o tempo estar trabalhando com 3 coordenadas. Seja cilíndrica, seja esférica, seja retangular, mas sempre com 3 coordenadas. E aí a questão que a gente tem é a seguinte: não seria possível buscar ao invés de eu trabalhar com vetor, não seria mais fácil se eu trabalhasse com escalar? Eu descrever o campo elétrico, ou descrever as propriedades elétricas, através de uma função que seja um escalar, ao invés de um vetor? Vou falar em termos de física, em termos de matemática, ao invés de eu trabalhar com campo vetorial, eu trabalhar com campos escalares. Só que para eu poder chegar a esse nível, eu vou ter que rever alguns conceitos de derivada, e a gente vai ver que sim, é possível descrever campos, determinados campos, é possível descrevê-los primeiramente através de um campo escalar. E aí tudo fica mais simples. Aí eu vou trabalhar como? Eu primeiro calculo esse campo escalar, que eu espero que seja mais fácil. A priori ele é mais fácil, porque não envolve 3 coordenadas, e aí a partir desse campo escalar eu obtenho o campo vetorial que é associado a ele, ou derivado dele. Olha o nome, campo derivado, que deriva dele de alguma forma. Tudo bem? Um campo escalar que é a origem desse campo vetorial. Bom, então, dado o contexto, vou deixar esse cantinho aqui, dado o contexto, paramos com o eletromag, vamos relembrar, vamos fazer uma pequena relembrança do conceito de derivado. Na realidade, ao longo do curso, você viu vários tipos de derivadas. Só que a hora que eu falo de derivada, é comum você lembrar, a primeira coisa assim, a cabeça da gente, acho que ela lembra a regra do tombo. Tá? E esse é o menos importante. O mais importante é a gente dar as diversas interpretações possíveis para a derivada. Uma delas é a interpretação que a derivada... Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, olha, a derivada, ela é uma característica de um ponto. Então, por mais que quando eu falo assim, a derivada de uma função, não está errado, mas está faltando precisão, porque a derivada de uma função é em um ponto. A derivada da função naquele ponto indica a inclinação da reta tangente naquele ponto. Isso geometricamente. Fisicamente, poxa, é a taxa de variação instantânea.
Só que isso também é meio estranho. Quer ver, vamos relembrar? Vamos relembrar a definição que a gente tem de derivada? As definições que a gente tem é o seguinte. Primeiro, vamos pegar o primeiro tipo de função. O primeiro tipo de função que eu vou ver derivada é a mais simples possível, tá? Função real de uma variável. E aí, Matheus, falar para você fazer um negócio que provavelmente você não fez quando você fez o curso de cálculo, porque lá você ainda não tinha toda a experiência. Vamos entender. Função real. Por que do nome real? Você remete uma função, ela tem domínio, contradomínio e imagem. Quando eu estou dizendo função real, isso se remete ao domínio da função, ao contradomínio da função. Então ela vai atingir números reais de uma variável. Então eu estou querendo dizer funções desse tipo aqui, ó. Deixa eu dar um destaquezinho para ficar bonitinho. Eu estou querendo dizer funções desse tipo aqui, ó. Eu tenho a função f. O domínio dela é uma variável, então é um valor numérico só. Então ela vai pegar um valor numérico e vai transformar, por alguma lei de formação, ela vai levar em outro valor numérico. Tá certo? Essa lei de formação, em geral, quem define é o problema físico para nós. Então, essa função definida no intervalo AB, contradomínio em R. Tá? O que essa função faz? Ela pega um valor aqui, que eu costumo chamar de x, e ela transporta e transforma esse valor numa f de x. Certo? Eu vou deixar embutido, implícito, aliás, que essa função é diferenciável. Aí, a pergunta que você deveria fazer, qual é? Não. Mas, estou falando, ó, estou deixando implícito que essa função é diferenciável. Óbvio assim. Perfeito, toda função diferenciável é contínua. Mas a diferenciabilidade é uma exigência mais forte do que a continuidade. Às vezes, existem funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis. Mas toda função diferenciável é contínua. E também já estou falando coisa errada. Porque quando eu falo diferenciável, é diferenciável no ponto. É contínua no ponto. Mas quando a gente fala isso, já vamos para não precisar ficar explicando toda hora, voltando toda hora. Quando eu falo diferenciável e não falo o ponto, ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Tá certo? Todos os pontos do seu domínio. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá ok? Mas a pergunta que eu gostaria não é essa, Matheus. Vou de novo. Estou deixando implícito que essa função é diferenciável. Quero uma pergunta mais estrutural. Então vou te ajudar. O que é ser diferenciável? Eu tinha pensado nisso, mas eu achei muito besta. Então, já que você achou muito besta, é porque provavelmente você sabe a resposta. Não. Então não é tão besta. Certo? Toda pergunta que você não sabe a resposta, ela não é besta. Tá certo? Por uns 5 ou 10 minutos. Quem está assistindo o vídeo aí, adianta 10 minutos, que daqui 10 minutos eu explico o que é diferenciável. Tá? Por enquanto, diferenciável é o seguinte, ó, eu consigo calcular a derivada. Tá ok? Por enquanto é só isso. Mas por que eu preciso de 2 nomes? Porque são... Eu também não sei, na verdade não sei agora. É a mesma coisa. Mas, por enquanto, significa que eu consigo calcular a derivada. Porque essa função, já que eu consigo calcular a derivada, ela é bem comportada. E aí eu vou discutir algumas coisinhas rapidinhas aqui. Aqui está a função f. Aqui está, aqui estão os valores da imagem e ali está o x. Cat, presta atenção, hein, Cat? Dá uma olhada. Eu tenho uma dimensão no domínio. Eu tenho uma dimensão na imagem. Então, se eu quiser representar essa função de maneira gráfica, 2 dimensões são suficientes. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, que aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B. De acordo? Vou colocar um gráfico qualquer aqui, ó. Pode ser esse daqui. Não está aparecendo muito uma função, não, mas
Tá bom demais. E aí, o meu interesse, eu estou pedindo uma primeira interpretação para o que seria a derivada da função em um ponto. Uma primeira interpretação é o seguinte, olha, a derivada da função em um ponto, vamos pegar nesse ponto aqui, por exemplo, ó, quando eu falo em um ponto, eu tenho que falar um ponto do domínio. Então, eu pego um ponto no domínio, olho a imagem desse ponto no domínio, tá? Vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar de x com índice 0, portanto, esse ponto terá uma imagem que aqui eu vou colocar, ela é a imagem do valor x0 via função f. A derivada é essa inclinação. A derivada, essa é a primeira interpretação muito comum, que é a primeira que a gente vê lá em cálculo, né? Poxa, mas aí você fala assim, professor, mas como que eu calculo essa inclinação? É simplesinho. Você vem aqui, você vê qual é o ângulo, e a derivada nada mais é que a tangente daquele ângulo. Só que o processo de calcular aquilo não é tão simples, e a ideia de se obter aquilo, quando eu tento entender a ideia de como que eu calculo aquilo, eu consigo uma outra interpretação para a derivada. Porque o que acontece é o seguinte, para eu fazer essa outra interpretação, também muito comum, eu vou ter que dar uma ampliada. Pegar a mesma ideia, o mesmo gráfico, só que eu vou ampliar bem mais. F, X, F de X, X. Posso pôr o A aqui, posso pôr o B aqui longe, porque eu ampliei. Dê uma olhada aqui. Eu não sei calcular a inclinação de reta tangente. Vou partir desse pressuposto. Tá? Então, aqui estaria o ponto x0. Eu não consigo calcular a inclinação dessa reta. Não vou escrever f de x0, mas está subentendido que ela está ali. Tá certo? Eu não consigo calcular a inclinação dessa reta. Então, o que eu faço? Eu opto por calcular a inclinação de uma reta que não é necessariamente tangente, que é uma reta secante. Que é uma reta que ela corta o gráfico, ela passa por pelo menos 2 pontos do gráfico. Então, eu pego um ponto aqui, eu ando um pouquinho para cá, vou chamar esse ponto de x0 mais um ΔX. ΔX é o tanto que eu andei, estou colocando, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser para lá, pode ser para cá. E aí eu acho o valor funcional. Agora eu estou vendo que o meu gráfico aqui não ficou legal, mas a gente melhora ele já para a interpretação que eu quero. Fazer assim, ó. Acho que vai ser melhor se eu subir bem. Pronto, troquei. Agora ficou bem melhor. Aqui. Então, vem aqui e calculo o valor. Ó, quem é esse cara aqui? Esse é o valor funcional no x0. Esse é o valor funcional, vou deixar esse espacinho aqui, no x0 mais o ΔX. De acordo? Aí eu venho e calculo eu traço essa reta que não está nada, mas aumento o ponto, agora ficou bom. Certo? Eu traço aquela reta, porque a inclinação daquela reta eu tenho meio de calcular. Porque a inclinação daquela reta, isso aqui eu vou chamar de α1, isso aqui eu vou chamar de α2. A inclinação dessa reta, que é a tangente do ângulo, olha como que eu posso calcular fácil. Ó. Aqui está o α2, é cateto oposto por cateto adjacente. Isso que é a inclinação de reta. Tá certo? Então, mas aí você vai dizer, professor, mas ainda não é a inclinação que você quer.
Ok, eu concordo. Eu concordo, mas no desespero que eu não consigo calcular aquela, eu estou calculando uma aproximação. Então, eu vou calcular a inclinação dessa aqui. Cateto adjacente, F de x0 mais ΔX, menos F de x0. Tudo bem? Dividido, perdão, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Olha aqui. Eu apaguei, né? Cateto adjacente é o ΔX. Entendido? Cateto adjacente é o ΔX. Então, essa seria uma aproximação para a inclinação da reta tangente. Mas como é que essa aproximação fica melhor? Como é que é melhor essa aproximação? Diminuindo quem? O ΔX. À medida que eu diminuo o ΔX, a inclinação vai ficando mais próxima da inclinação da reta tangente. Então, o que eu estou fazendo com isso? Tomando um limite quando ΔX tende a zero. Pronto. Na situação limite, não é uma aproximação, é uma igualdade. E aí aqui eu tenho uma outra interpretação para a derivada. Porque quando eu estou fazendo isso dividido por isso, eu estou vendo quanto é que varia a função, como variam os valores funcionais para cada unidade de variação do domínio. Por isso que aí faz sentido eu falar assim, a taxa de variação instantânea. Na realidade, não é no instante, é em intervalos muito próximos, certo? Intervalos muito próximos do ponto que eu estou querendo em questão. Então, por exemplo, a velocidade é a derivada do espaço. Então, uma velocidade instantânea é aquela taxa de variação para intervalos de tempo muito próximos ao tempo que eu estou analisando. Entendido, Matheus? Porém, é a partir dessa que eu quero dar uma outra visão da derivada para você. Mas relembrou? Relembrou o conceito de derivada? Pronto. Duas interpretações, tá? Tivemos duas interpretações equivalentes para o mesmo fenômeno. Só que agora eu vou interpretar a derivada de uma outra forma e a partir de agora eu vou falar para você o que é o conceito de diferenciabilidade. Eu vou interpretar a derivada o seguinte. Você percebeu que da maneira que eu interpretei aqui está envolvendo duas variações. Variação dos valores funcionais e variação do quê? Do domínio. E nessa interpretação, você percebe que aqui tem uma reta. Tem alguma coisa com linearidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que uma função é diferenciável quando pequenas variações no domínio produzem pequenas variações na imagem. Só que aí eu estou com uma imprecisão. O que é uma pequena variação? O que é essa pequena variação? Então eu vou melhorar. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou dizer que uma função é diferenciável quando a variação no domínio for diretamente proporcional à variação aqui. Certo? A variação na imagem, aliás, for diretamente proporcional às variações no domínio. Essa variação no domínio eu vou chamar de incremento. Ou seja, pequenos incrementos no domínio produzem pequenos incrementos na imagem. Como essa fala tem uma imprecisão do que é ou não ser pequeno, eu vou dizer que eles são, vou até melhorar, são aproximadamente diretamente proporcionais. Então isso vai ser diferenciável. Tudo bem? E aí você vai ver que definir diferenciabilidade é uma coisa que... Certo? Então vamos lá, ó. Então, F é diferenciável. Se F é diferenciável, vamos lá, Matheus. O que acarreta? Ó, F ser diferenciável
acarreta o que eu acabei de falar? Em termos falados, pequenas variações no domínio acarretam pequenas variações na imagem. Então, bom, mas o pequeno está foda, né? O pequeno está sem precisão. Ou seja, eu quero que as variações na imagem, olha só a variação na imagem. Certo? Eu quero que a variação da imagem seja aproximadamente diretamente proporcional à variação do domínio. Tá? Coloquei o aproximadamente, porque se eu estou falando diretamente proporcional, falta colocar a constante proporcionalidade. Chamar de A. Tudo bem? Bom, acompanha comigo. Como é que aquele aproximado fica melhor ainda? Só para a gente ter uma ideia do pequeno. À medida que eu diminuo o ΔX. Então, significa o seguinte, ó. Se eu estou aqui no x0, a f de x0 deu 3. Aí eu andei 0,1 para cá. Aqui aumentou 0,1. Então aqui eu quero que tenha aumentado 0,2. Se aqui aumentar 0,2, aqui tem que aumentar 0,4. Tudo bem? Obviamente, pelo próprio gráfico, você está vendo que você está exigindo uma reta? Mas, obviamente, pelo próprio gráfico da função, isso não vai acontecer. Apenas para valores muito, muito pequenos. Então, que condição que isso daqui fica melhor? Para incrementos muito, muito pequenos. Para eu tornar isso uma igualdade, não quero passar o limite ainda. Para tornar isso uma igualdade, eu posso transformar essa igualdade. Por quê? Basta eu indicar que existe um erro. Entendeu? Porque assim, eu estou querendo dizer o seguinte, olha. Peraí. Quando eu escrevo o aproximadamente, quer dizer que ele não está tão igual. Então quer dizer que tem um erro. Então eu coloquei o erro. Só que aí ó, você pode, e você teria toda a razão, mas essa expressão você pode escrever de qualquer forma. Porque eu posso dizer que tem uma constante aqui, eu posso, por exemplo, colocar assim, quanto é que deu lá? A variação aqui deu 0,4. Aqui a variação era 0,1. Isso aqui foi 7. Eu coloco o erro que eu quiser para igualar. Como é que eu corrijo isso? Que eu corrijo isso exigindo que o erro não pode ser menor que o ΔX. Veja se isso faz sentido para você. Não pode ser maior. Certo? O erro não pode ser maior que o ΔX. Certo? Ou seja, se o meu ΔX for de 0,001, o erro que eu cometo ao aproximar isso por uma relação de linearidade tem que ser menor que 0,001. E à medida que eu diminuo o ΔX, o que tem que acontecer com o erro? Diminuir também ou diminuir mais? Mais ainda. Ou seja, o erro tem que ser menor que o ΔX. Traduzindo, o limite, quando ΔX tende a zero, do E de ΔX por ΔX, tem que ser zero. Porque eu estou dizendo que eu quero que o erro decresça de maneira mais rápida. Tudo bem? Entendido? Quando for possível fazer isso, eu vou dizer que a função é diferenciável. E quer saber um segredo? Sabe quem é a constante proporcionalidade? A derivada. Olha que coisa maravilhosa, Mateus. Olha que coisa maravilhosa. A derivada é a constante de proporcionalidade
entre pequenas variações da imagem e pequenos incrementos no domínio. Essa é uma outra interpretação para a derivada. Isso não é de arrepiar? Pode falar sério, Mateus. Você falou que a vida não está tão boa. Espero que isso torne a vida melhor hoje. Quer ver? Vou até fazer uma pausa. Isso aqui merece uma pausa. Isso aqui merece uma pausa. Cara, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Vou colocar uma pausa em rosa. Pausa. Colocar a pausa em rosa. Não estou falando de domínio contra domínio. Vamos colocar que o domínio contra domínio é todos reais. Tá? Imagine, Mateus, que eu estou pegando essa função aqui. Ó. F de x igual a x ao quadrado. É que eu ia fazer outra, mas fica maior. Fica muito grande. Tudo bem? Se f de x é x quadrado, então, Mateus, me diga quanto é a f de x mais delta x. Se f de x é x quadrado, quem é f de x mais delta x? Não estou fazendo nada com isso daqui. Eu só quero mostrar a beleza disso. Inventei uma função qualquer. Função f de x. Função f de x ela é calculada dessa forma. Cada x que ela pega, ela simplesmente o eleva ao quadrado. Então, se f de x é x ao quadrado, quem é f de x mais delta x? O que a f faz? Ela pega e eleva ao quadrado. Então, quem é f de x mais delta x? Você está cansado hoje, hein? Vai pegar o x mais delta x e elevar ao quadrado. Só isso. Só isso. Você não gosta de coisa simples, Matheus. Mas entendeu? Mas então ela vai pegar x mais delta x e elevar ao quadrado. Ela vai ser x ao quadrado mais 2x delta x mais delta x ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Entendeu? Olha o que eu fiz. Eu tinha uma função, eu dei um incremento no domínio. Entendeu? Obviamente, deu um incremento na imagem. E aí agora eu quero que você analise para mim qual foi o incremento dado na imagem. F de x mais delta x menos f de x. Analisa aí para mim, Mateus, qual foi o incremento dado na imagem? 2x delta x mais delta x quadrado. Ô Mateus, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui seria o erro, né? Delta x quadrado. Vamos ver, o erro a gente quer que ele seja menor que o incremento do domínio. Se o incremento no domínio é 0,1, quanto que é o erro? 0,1 ao quadrado, que é 0,01. O que interessa é que ele é menor. Porque sendo ΔX menor que 1, certo? Então o erro valeu. Opa, mas quem que era a derivada mesmo? A derivada é o coeficiente de proporcionalidade entre o incremento da imagem e o incremento no domínio. Aqui está o incremento na imagem, aqui está o incremento no domínio. Quem que é a constante de proporcionalidade? Quem é a derivada de x ao quadrado? Faz sentido não, Matheus. Não, legal. Oh, coisa linda. Coisa linda. Quer outro exemplo mais bonito? Cara, ou não é chique? Vou pegar outro. Esse outro exige um pouquinho mais só, mas é que a gente dá um pouquinho de uma pelada, tá? Vamos dizer que f de x é o seno de x.
certo? Vamos dar um incremento nos valores do domínio. Carreta f x mais delta x. Quem é f de x mais delta x? Seno de x mais delta x. Então é seno A cosseno B, né? Depois eu vou testar mais uma. Então é seno x cosseno delta x. O que mais? Mais seno delta x cosseno x. Tudo bem? De acordo? Agora, vamos lá. Quem é o incremento? Eu vou fazer o incremento assim, ó, delta f, para ficar mais fácil, para ficar mais rápido. Que é o f de x mais delta x menos f de x. Vai ser esse menos esse. Só que eu já posso começar a fazer algumas contas. Por exemplo, o que eu já sei do delta x? Ele é muito pequeno. Certo? Se o delta x é muito pequeno, o cosseno delta x é muito perto de 1. Então, a hora que eu fizer, aqui vai ficar só seno x, menos seno x vai embora. Show? Foi? Então vai sobrar só isso. O que vai sobrar? Ou melhor, cosseno x, seno delta x. Mas eu já não usei a hipótese que o muito pequeno. Quando é muito pequeno, o seno delta x é aproximadamente o delta x. Certo? Aqui eu vou até colocar aproximadamente já. Certo? Quem é a derivada do seno? Constante. Ah, mas e o erro? O erro é zero. Quer dizer, eu não precisei trabalhar com o erro por conta da aproximação que eu fiz aqui. Certo? Vi que coisa bonita? Tudo bem? E aí você vai brincar. Não estou falando que é mais fácil achar a derivada assim. Tá bom? Porque exige, você viu que exigiu essas... Mas dá. Agora, uma forma mais clara de você ver que isso aqui era derivada, era simplesmente você fazer o seguinte. Divide os dois lados da equação por delta x. Aqui vai ficar f de x mais por delta x. Aqui vai sobrar só o a. E aqui vai ficar e de delta x por delta x. Passa o limite quando delta x tende a zero. O limite desse lado é a própria derivada. O a sobra e o limite desse é zero. Então fica a igual a derivada. Então a só pode ser derivada. Certo? Tudo bem? Agora ficou mais... Certo? É que é legal você ver por exemplo, eu tacar uma exponencial aqui. É que aí se eu tacar a exponencial de x mais delta x, você vai ter que escrever como exponencial de x vezes exponencial de delta x. Quando fizer uma menos a outra, você vai ter que pôr exponencial de x em evidência. Vai ficar exponencial de x, que multiplica 1 menos a exponencial de delta x. Aí isso para delta x muito pequeno, você tem que aproximar para você chegar... Você vai ter que usar a série de Taylor para você mostrar que isso aqui é válido. Tá? Isso daqui vai funcionar maravilhosamente bem para funções potência. X quadrado, x ao cubo, você vê claramente. Tá? Mas não quero enganar. Mas a ideia disso não é que você calcule mais fácil, não é nada. É que você interprete. Qual que é a interpretação que a gente vai dar para a derivada? Ela é o coeficiente de proporcionalidade entre pequenos incrementos no domínio
E a consequente, olha, eu prefiro até usar essa palavra, e o consequente incremento na imagem. Porque quando você dá incrementos no domínio, e uma função vai ser diferenciável quando existir essa relação e o erro cometido por essa aproximação for menor do que o próprio ΔX. Entendido? Tudo certo? Então vamos lá. Eu acho que é mal que é bom tentar pensar para isso. Não é. Eu não acho que isso é um mal. Eu acho que o mal é quando você só quer ficar calculando sem tentar entender. Tá? É uma questão, acho que assim, muito válida a que você está fazendo. No que isso vai ser útil? Eu já posso até te adiantar. Tá? De maneira pragmática que eu falo assim, olha, eu quero passar na matéria, não sei o que não, teriam outros meios. Vai ser útil para que, a hora que eu passar os próximos conceitos de eletromag, você entenda o que você está fazendo e não use um trabalho puramente mecânico, de transformada de coordenada, de obter gradiente em coordenada esférica e decorar um monte de equação. Entender o que você está fazendo. Certo? Tudo bem? Aqui, por exemplo, eu poderia utilizar isso para mostrar para você, demonstrar a regra da cadeia. Se der tempo, eu ainda faço isso. Tá bom? Vamos para o próximo. Eu fiz função real de uma variável, tá? Vou fazer 3 tipos de funções aqui que eu vou ver como é que a gente calcula a derivada. Tem um outro tipo de função que em livros de matemática ou de física, normalmente esse aqui, ó. Funções. Eu não gosto muito desse nome. Com valores vetoriais. Bom, o próprio nome já diz quem é o contradomínio, né? Exato. Só que no nome não diz quem é o domínio. A ideia dessas funções é descrever movimentos. Tá? Aquele f de t igual a x0 mais vt não deixa de ser uma função de valores vetoriais. Só que como o movimento é unidimensional, eu omito a notação vetorial. Mas a ideia desse tipo de função é que ela seja o seguinte, eu vou até chamá-la de lambda. Ela é o seguinte, olha, o domínio dela são números reais. Em geral, esses números reais são chamados de parâmetros. A gente diz que a gente está parametrizando uma curva, tá? Mas, no grosso modo, para a física, a nossa utilização é que os domínios vão representar valores de tempo, em geral, tá? Mas pode ser ângulo, pode ser qualquer outra coisa. E aqui, para cada valor, para cada número real, ela vai associar um vetor. Aqui eu vou colocar no R2, mas pode ser R2 ou R3. Porque no R2 eu consigo dar uma interpretação legal da derivada para você. Tá certo? Então o que ela faz? Ó, ela pega um t qualquer, e a esse t, pelo menos nas coordenadas retangulares, ela associa um vetor em R2. Que vetor que ela associa? Ela associa o vetor x de t na direção i mais y de t na direção j. Presta atenção que não existe uma representação de gráfico disso. Até poderia ser assim, mas tem uma dimensão no domínio e 2 na imagem. Mas esse é o problema, ter 2 dimensões na imagem. Então, como que a gente vai representar isso? Eu vou fazer uma representação dupla. Aqui eu vou representar o domínio. Certo?
Aqui está o domínio T. Aqui eu vou representar a imagem. A imagem, ó, y, x. O x de t e o y de t são chamados de funções coordenadas, tá? Então, o que ele faz? Vamos lá, ó. Eu pego aqui, eu parto do ponto A ao ponto B. Então, na realidade, ele pega um tzinho intermediário e a função lambda leva esse t em algum... Aí cabe a você, o que você quer? Representar como ponto ou como vetor? Tanto faz. Eu posso entender que é o ponto de coordenadas x de t e y de t. Como posso entender também que é o vetor de coordenadas x de t e y de t. De acordo? Vou explicar por que às vezes é melhor vetor. Às vezes é melhor vetor quando eu precisar somar os valores da imagem. Porque, presta atenção, como é que eu vou interpretar a derivada? Pequenas variações no domínio causam pequenas variações na imagem. Então, eu vou precisar fazer uma subtração na imagem. Não existe subtração de pontos. Tá certo? A ideia de um caminho é que eu pegue todos os vetores ou todos os pontos de imagem e ligue eles. A ideia de uma... E aí você vai ter o traço, ou também chamado de trajetória. Tá certo? O vetor derivado, bom, já a gente vê quem é o vetor derivado e dá a interpretação para ele. Tá bom? Vou deixar esse gráfico aqui. Entendido? Então, esse daqui, ó, vamos pegar. Esse ponto aqui é o x de A, y de A. E esse outro ponto aqui é o x de B, y de B. Tá lá no material, vou colocar um exemplo para vocês, como que a gente traça um... Talvez aqui eu faça um exemplozinho, já. Trace um caminho. Mas tá lembrando de cálculo 3? Tá lembrando mais ou menos? Não. Mas tá acompanhando? Então tá bom. Então vamos fazer uma pausinha, 2. Vou inventar um aqui. Deixa eu ver se... Não, ainda não é viável inventar. Depois, talvez. Vamos pensar na derivada. Qual que vai ser a ideia da derivada? Eu vou dar um incremento no domínio. Então, eu vou sair do t e vou para o t mais ΔT. Que eu vou desenhar ele maior, tá? Bom, se eu der um incremento no domínio, tive um incremento na imagem. Aqui está o x de t mais ΔT. Aqui estará o y de t mais ΔT. Bom, vamos desenhar esses dois. Ó, porque o incremento na imagem agora não dá para subtrair. Então, o incremento na imagem é esse vetor, que é o vetor lambda de t. E temos também esse vetor, que é o vetor lambda de t mais ΔT. O incremento é lambda de t. Eu acho que dá para escrever aqui sem... Ó, esse é o lambda t mais ΔT. Acho que eu errei, hein? Esse é o lambda de t. Certo? O incremento é a subtração desses dois vetores. Lambda de t mais ΔT menos lambda de t. Esse carinha aqui é o vetor incremento. Esse carinha aqui é o vetor lambda de t mais ΔT menos lambda de t. Aqui agora você já percebeu, né? O meu incremento agora é um vetor. Ok? Peraí, mas o meu incremento no domínio é o quê? É um número. Então, a hora que eu for tentar escrever para achar a derivada,
o que eu vou ter que fazer? Vou escrever isso aqui, ó. Lambda de t mais delta t menos lambda de t vai ter que ser igual. Bom, vai ter que vir alguém aqui que vai ser a derivada vezes o delta t vezes o incremento mais o erro que depende do delta t. Só que agora eu tenho que avaliar que tipo de objeto matemático eu estou tratando. De qualquer modo, vai ser possível calcular esse limite. Limite quando ΔT tende a zero do E ΔT por ΔT. E esse limite ainda necessitará ser zero. Só que agora eu tenho que entender que objetos que eu estou tratando, Mateus. Do lado de cá, isso aqui é um vetor. Se do lado de cá é um vetor, do lado de cá tem que ser o quê? Vetor, porque é uma igualdade. Portanto, o erro eu já sei que é um vetor. Então, esse limite aqui tem que dar um vetor nulo. Só que aqui é um escalar. Então, seja lá quem for multiplicar o escalar, a hora que ele multiplicar pelo ΔT tem que dar um vetor. Porque, para fazer sentido. Portanto, o vetor derivada agora é um vetor. Tudo bem? O vetor derivada, que eu vou chamar de lambda linha de t, ele é um vetor. Chamado vetor derivado ou vetor velocidade. Olha que legal, que aqui o meu desenho não vai ajudar. Mas eu consigo melhorar. Consigo melhorar. Olha essa ilustração aqui, ó. Deixa eu pegar, estava em verdinho. Ó. Aqui está o lambda de t, Mateus. Aqui está o lambda de t. Aqui está o lambda de t mais ΔT. Aqui está o incremento. Bom, vamos ver o que você vai fazer? Você quer achar o vetor derivado, né? Mesma técnica. Divide os dois lados por ΔT e passa o limite. Aqui some, aqui sobra só. Então, é limite lambda de t mais ΔT menos ΔT por ΔT. Então, tem que fazer... À medida que eu vou diminuindo, vai acontecendo o que com esse vetor? Vai se aproximando mais ainda. Só que ele vai dividindo por um número pequeno. Então, vai ficando isso, só que ele vai crescendo o tamanho. Quando chegar aqui, vai ter um vetor que é tangente. Ou seja, o vetor derivada é um vetor que é tangente ao traço. Não é gráfico. Tangente. Você já ouviu falar que a velocidade é sempre tangente à trajetória? Por isso. Tudo bem? O vetor velocidade é tangente à trajetória. Percebeu? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, agora, ó. Note que o que nós teremos aqui, ó. O que nós teremos aqui é o seguinte, ó. Lambda linha de t é igual a quem, Mateus? Eu dividi tudo por ΔT e passei o limite, né? Tudo bem? Então, ele é o limite quando ΔT tende a zero de quem? De quem? Lambda de t mais ΔT menos lambda de t por ΔT. Só que eu já vou quebrar as coordenadas. Na direção I. Quem vai ficar na direção I? Porque o que eu estou querendo mostrar é isso aqui, ó.
Quem é o lambda de t mais ΔT? Ele é x, t mais ΔT na direção i, mais y, t mais ΔT na direção, entendeu? Show de bola? Então eu vou separar a coordenada i da coordenada j. Então na coordenada i vai ficar só quem? X de t mais ΔT menos x de t. Na coordenada i. Só que eu posso fazer a mesma coisa. Posso não, devo fazer a mesma coisa para a coordenada j. Sabe por quê? Porque eu recaí na derivada de uma função de uma variável. Porque, olha só, x de t e y de t são funções reais de uma variável. Elas juntas, em cada direção, gera essa função de valor vetorial. Portanto, isso daqui é quem? X' de t na direção i, y' de t na direção j. Não podia ser mais fácil derivar um caminho, né? É que eu estou falando caminho. Eu vou chamar de caminho no R2. Tá ok? Não podia ser mais fácil. Como é que você deriva um caminho? Você deriva coordenada a coordenada. Tá ok? Você deriva a coordenada x e depois deriva a coordenada y. Simples assim. Tudo certo? Tamo junto? Acompanhou? Tudo bem mesmo? Eu não vou dar exemplos agora não. Eu vou precisar de caminho bem mais para frente, aí lá eu dou exemplos de caminho. Agora eu só vou precisar que depois você reveja a aula, leia o material para pegar bem essas coisas. Portanto, o que nós temos? A derivada de um caminho, derivada de uma função com valores vetoriais, é um vetor. É um vetor. Eu vou até escrever aqui, ó. A derivada do caminho é o vetor x' de t. Só se derivar a coordenada a coordenada. Mais y' de t na direção j. Simples assim. Isso aqui é legal. Mas onde que nós estamos querendo chegar? Eu estou querendo um campo escalar. O que é um campo? Um campo, em matemática, é qualquer função. Um campo é qualquer função cujo domínio seja pontos do espaço. Tudo bem? Então, um campo vetorial é um campo cujo domínio é um ponto no espaço, só que a imagem também é um ponto no espaço. Tá? Só que aí volta aquele negócio. É ponto no espaço ou é vetor no espaço? Depende. Se eu precisar fazer incrementos, eu vou chamar de vetor. Se eu não precisar, eu chamo de ponto, a depender da minha necessidade. Tudo bem? Já um campo, esse é um campo vetorial. Então, um campo vetorial é a função do R2 no R2, do R3 no R3, do R1 no R1, não deixa de ser um campo vetorial. Agora a gente quer um campo escalar. O que é um campo escalar? Cada ponto do espaço associa um valor numérico. Tudo bem? Então a gente quer um campo escalar. Então vamos começar aqui pelo primeiro. Eu vou usar campos escalares do R2. Acho que eu vou pôr Estou pensando aqui ainda. Acho que talvez eu use algum exemplo do R3 em R. Vamos ver. Então, campos escalares, quando você estudou em cálculo, você estudou com esse nome aqui, ó.
Provavelmente vocês dão com esse nome, ó. Funções, que não deixa de ser função. Funções reais de várias variáveis. Provavelmente você usou esse nome. Eu vou chamar isso aqui o tempo todo de campo escalar, porque eu vou precisar do nome da física. Então, nós vamos considerar ainda que ele é diferenciável. Vou voltar para a notação de F. Não. Vou usar uma nova notação para campo, tá? Campo escalar. Vou denotar campo escalar pela letra V. Já vai ficar mais claro. Então, agora. Olha aqui só, eu tenho que colocar quem é o domínio de V. É de várias variáveis. Então, meu domínio de V são pontos ou vetores contidos no R2 ou no R3. Em geral, para nós, no R3. Por que eu estou começando com o R2? Porque no R2 eu consigo gráficos. Não, vou no R3 direto. É porque assim, se eu começasse no R2, no R2 eu consigo gráficos, né? Porque o domínio é o R2, seria o R2 e a imagem seria o R. Então, se o domínio é R2 e a imagem é o R, em 3 dimensões eu consigo um gráfico. Já que eu estou colocando aqui que o domínio é o R3 e o contradomínio é o R, eu não vou conseguir gráfico. Tudo bem? Mas não tem problema não. Tá? O que essa função faz? Ela pega pontos barra vetores no R3. F de x, y, z. Para cada ponto ou vetor que ela pega no R2, no R3, ela associa um número real. É o número V de x, y, z. Tudo bem? Para eu não ficar escrevendo x, y, z toda hora, eu vou escrever, quando eu for tratar como vetor, eu vou escrever vetor R. Só que aí você entenda que o vetor R é x na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Tá certo? Então, vou até colocar aqui, eu coloquei aqui entre parênteses. Ó. Colocar aqui em outra letra, eu posso dizer que ela faz isso aqui, ó. Para cada R, ela associa o campo V de R. De acordo? Bom, vamos lá. Vamos para gráfico, né? Aqui eu vou tentar desenhar o domínio. X, Y, Z. Aqui está o domínio. Tá? Domínio D contido no R3. Para cada ponto do domínio, o V, o campo escalar V, associa um número real. Eu vou chamar aqui. Já vamos representar. Tá vendo que eu vou precisar. Por que eu estou representando? Você já tem uma ideia por que eu já estou representando o domínio por um vetorzinho R? Ao invés do ponto x, y, z? Eu vou querer saber a derivada, né? Uma vez que eu vou querer saber a derivada, qual que é a interpretação que nós estamos dando para a derivada? Pequenos incrementos no domínio. Opa!
Pequenos incrementos no domínio causam pequenas variações na imagem. Mas agora o meu domínio não é um número. Meu domínio agora é um vetor. Entendeu? E pequenas variações no domínio, pequenos incrementos no domínio, o meu incremento no domínio agora, o meu incremento agora é um vetor. E ele pode ser para infinitos lados. Entendido? Certo? Então eu vou interpretar ele da seguinte forma. Eu vou interpretá-lo da seguinte forma. V de R mais incremento no domínio. Entendeu? Como o incremento no domínio foi um vetor. Menos V de R. Pronto. Pronto, aqui está o quanto foi o incremento na imagem. Vamos lá, ó. Aqui está o R mais delta R. Certo? V de R. Aqui, V R mais delta R. Então, olha só, ó. Essa pequena variação no domínio aqui. Gente, eu cato tanta cor e sempre me falta cores. Aqui foi incremento no domínio. Delta R. Esse pequeno incremento no domínio causou esse incremento na imagem. Eu quero uma relação de proporcionalidade entre eles. Então, o que eu vou querer? Que isso seja igual a algum delta R mais um erro, que depende, obviamente, de delta R. Vamos lá. Agora vamos ver que objeto matemático nós precisamos procurar. Do lado de cá, o que é isso aqui? Não. Isso aqui é incremento na imagem. A imagem não são números reais? Então, o que eu tenho do lado de cá? Número real. Se do lado de cá é número real, do lado de cá tem que ser o quê? Portanto, eu já sei que o erro é um número real. Só que o erro, eu não vou ter que fazer um limite. O que eu quero dizer? Agora não faz sentido eu falar assim, o erro tem que ser menor que o incremento no domínio. Porque o incremento no domínio agora não é um número. Se não é um número, não tem como eu falar que ele é maior ou menor. Tudo bem? Então agora eu tenho que falar do módulo do incremento no domínio. Porque módulo faz sentido. Tudo bem? Então agora eu posso dizer, quando módulo de delta R tende a zero, o erro vai para zero. Show? Entretanto, aqui agora, eu tenho um delta R, que é um vetor. Seja lá quem vier multiplicando aqui, porque aqui é escalar, que é número real, aqui é escalar, aqui é vetor. Então, seja lá quem for a derivada, quando multiplicar pelo vetor, tem que dar como resultado o quê? Tem que dar como resultado escalar. Quem é que quando multiplicar por um vetor, dá como resultado um escalar? Outro vetor. Só que qual é o tipo de produto? Escalar. Então, o vetor derivada, agora a derivada será um vetor. Eu chamarei a priori de vetor G. Tudo bem? Eu vou chamar esse vetor de vetor G. Esse vetor é o vetor que me dá a derivada. Tudo bem? Estamos juntos? Agora está complicado, hein? Porque assim, qual que seria a pergunta a ser feita agora? Como é que eu acho as coordenadas desse vetor? Porque se ele é um vetor, ele tem coordenadas. E a nossa bucha agora é encontrar as coordenadas.
certo? Aí a gente faz isso quando voltarmos do recreio.